Fala aí pessoal, tudo bem? Terceira vez já que eu tô tentando gravar o vídeo. Segunda-feira é difícil, eu acabei de chegar do trabalho, mas é um dia atípico, né, pra gravar, não costumo gravar de segunda-feira. Mas eu queria gravar ontem, mas eu tava sem boas ideias, assim. E eu tava desenvolvendo uma ideia ontem, eu comecei a desenvolver uma ideia ontem, mas eu só terminei de desenvolver hoje de manhã mesmo, durante o trabalho. E eu decidi gravar logo antes que eu perca a ideia, perca alguns pontos importantes. Enfim, o tema do vídeo de hoje, como vocês devem ter percebido pelo título, é Pare de buscar ser feliz. Óbvio que quem é meu público deve ter o mínimo de inteligência para saber que isso não significa que eu sou a favor da tristeza ou que você está proibido de ser feliz. Vocês vão entender o que eu quero dizer. E eu queria trazer alguns pontos, até para quebrar um pouco o gelo, que nesse vídeo eu vou tentar relacionar Instagram, rede social, Declaração de Independência dos Estados Unidos, o jogo League of Legends e o filme do Will Smith Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade. E o vídeo de hoje vai ser um pouco mais introspectivo, reflexivo, mas por um lado também vai ser uma resenha desse livro aqui, Imitação de Cristo. Não vai ser a resenha do livro inteiro, porque ele é muito denso, tem muitos ensinamentos. Ele é um livro, cada página é um capítulo assim, e cada capítulo é um ensinamento. Mas ao longo do livro você percebe certas ideias constantes assim. E essa ideia de você parar de buscar a felicidade é uma das ideias constantes do livro. Então eu queria trazer isso. Então, desses assuntos que eu falei, de um lado tem os pontos que incentivam você a buscar a felicidade, e do outro lado tem os pontos que corroboram a ideia desse livro. Então vamos lá, vocês vão entender. E a minha tese que eu defendo é que você deve parar de buscar ser feliz. Enfim. Por um lado, questão histórica, assim. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tava dando uma pesquisada, assim, eu gosto de aprender história e tal. E o prefácio acho que o cabeçalho, assim, da Declaração de Independência é que o povo americano é livre para preservar sua vida, liberdade, propriedade e livre para buscar a felicidade. Alguma coisa assim. E você pensa assim, não, pô, beleza, né? A priori não tem nada de errado com isso. Mas você vai ver que essa mentalidade define muito o que é a cultura americana hoje em dia. E como isso é problemático, vocês vão entender. E a gente percebe isso muito no Instagram, assim, rede social, essa cultura de influencer, que você mostra a sua vida e, tipo, o que você vai mostrar é algo feliz, assim, você vai mostrar você sendo feliz, né? Coisas negativas não geram tanta repercussão, tanto engajamento. Até geram, né, dependendo da... Mas só se for notícia alheia. Se for você mesmo mostrando algo negativo sobre você, não vai gerar engajamento. É o que faz sentido, né? Mas enfim. Isso acaba gerando na nossa cabeça que, tipo, a gente tem que buscar a felicidade, mas é uma concepção que a gente já tinha, né? Por outro lado, isso me fez lembrar de um personagem desse jogo que eu falei, que basicamente é um jogo online de computador, ele é um jogo de arena de vários jogadores, que tem vários personagens, assim, bem diferentes que o jogador pode escolher, com uma habilidade diferente e tal. E a desenvolvedora do jogo, eles têm o toque, a sensibilidade de desenvolver uma história por trás de cada personagem, para aumentar a imersão, né? E um dos personagens, ele tem a história trágica dele, assim, e ele tem uma frase bem dramática, assim, que ele perde a mulher dele, e ele fala assim, felicidade não é pra mim, o máximo que eu posso almejar é ter paz. Eu pensei assim, parece dramático, né, a primeiro momento, mas não tá de todo errado e não é tão dramático, assim, uma frase bem mais realista do que a gente imagina. E isso entra um pouco de acordo com a ideia desse livro, assim, que também é uma ideia muito presente no livro, no filme que eu mencionei, sobre do Will Smith, Em Busca da Felicidade, que eu acho que as pessoas olharam da perspectiva errada. Que o Will Smith, ele busca ser feliz,
mas não do jeito que a gente enxerga felicidade hoje em dia, né? E agora, finalmente, eu vou entrar no tópico do vídeo. Hoje em dia, a gente assimila felicidade com alegria. O que talvez não seja uma boa comparação, porque alegria, a gente pensa em, né, tá se divertindo, fazer coisas novas, agitação, movimento, festa, e isso é perigoso. Isso é perigoso não no sentido de que sua mãe te diria, não, é perigoso ir em festa. Eu digo que essa concepção é perigosa para a nossa cabeça, porque a gente vai fazer essa associação e, a contrário senso, quando a gente não estiver fazendo isso, a gente vai achar que a gente é infeliz. Mas, na verdade, a gente só não está alegre. Isso já é o primeiro ponto, que também é condicionado por tudo que a gente vê em rede social, por essas concepções ideológicas que, inclusive, estão em cartas de independência, né? Que você deve buscar a felicidade, você deve ser feliz. E isso está bem equivocado. Tá bem equivocado. Porque, primeiro por esse ponto, que alegria não é a mesma coisa que felicidade. E segundo, que eu acho que é uma ilusão, que o ser humano ele vai conseguir plenamente ser feliz. Porque nesse mundo você não precisa ser nenhuma pessoa muito espiritualizada para perceber que a felicidade plena ela é impossível. Porque a gente sempre está vulnerável a algum tipo de problema, tanto pessoal quanto interpessoal. Sempre vai ter alguma coisa para contrariar a gente. Sempre vai existir algum problema social do momento que afeta ou não a gente. Sempre vão existir condições de vida que são perigosas, são ameaçadoras à nossa existência de alguma forma. Muitas das vezes a gente vai ter uma série de desejos que a gente não consegue alcançar, independente do quanto você se esforce. Essa é a realidade. E isso não é uma forma pessimista de você enxergar o mundo. Não é uma forma de desistência. Eu acho que é só uma forma de humildade de reconhecer a nossa limitação mesmo enquanto ser humano, enquanto sociedade. A gente é falho, a nossa sociedade nunca vai alcançar uma perfeição. Se você for ver ao longo da história, nunca houve sociedade perfeita, nunca houve 100% de igualdade social, nunca houve um grupo de pessoas que não tivesse algum problema, nunca houve um indivíduo assim que fosse perfeito, plenamente satisfeito. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, assim. E a partir do momento que a gente tem isso em mente, a gente abre um pouco mão dessa felicidade e, paradoxalmente, só aí que a gente é feliz, mas a palavra mais correta seria em paz, que é a frase daquele personagem do videogame que eu falei, que ele muito sabiamente reconheceu que realmente o mundo ele é limitado, o ser humano é limitado, o ser humano é falho, o mundo é falho, a sociedade é falha, e é uma ilusão a gente buscar isso, achar que a gente vai conseguir, e é uma autossabotagem, é a frustração que a gente tem por não ter conseguido alcançar essa felicidade que a gente tanto almeja, que a gente acha que é possível alcançar, e que as pessoas botam na nossa cabeça que a gente tem que alcançar. Então acho que essa é a raiz da frustração de muitas pessoas, assim. E ainda que você consiga achar um exemplo de uma pessoa que ela é plenamente realizada, que vai ser a exceção, e a exceção é o exemplo do burro, ainda que você ache, é passageiro, porque vai acabar com a morte dela. Tipo, toda essa felicidade, essa realização vai acabar com, evidentemente. Então, tipo, é algo passageiro. Então, a verdadeira paz tá em, tipo, você reconhecer que isso não é plausível. Eu acho que só assim você vai ter algum resquício de paz. Dessa forma você vai eliminar suas neuroses, porque é muito comum você ver pessoas que são tristes por motivos cotidianos, só que essa tristeza ela é potencializada pela culpa que a pessoa sente de não ser feliz. Eu acho que isso é extremamente problemático, como vocês já devem ter percebido. Mas, além disso, além desse reconhecimento, dessa limitação, qual a outra forma que a gente consegue de talvez ter uma felicidade verdadeira? Abraçando os nossos deveres.
E é aí que entra o filme do Will Smith. Porque as pessoas pensam que ele tá buscando felicidade e ele é feliz quando ele alcança as metas dele, né? Quando ele consegue emprego, dinheiro. Mas não é bem por isso. Porque você vê que o que sustenta ele é essa resignação dele em relação aos apetites dele, porque se ele realmente estivesse buscando felicidade, ele não ia estar se submetendo ao tanto de circunstância ruim que ele se submeteu. Ele abraçou os deveres dele, ele verdadeiramente cumpriu o que ele tinha que cumprir, cuidou do filho dele, cuidou de uma pessoa que não era ele, né? Ele buscou os interesses de alguém fora ele. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo vai ter essa experiência uma vez ou outra na vida. Porque quando você busca muito se satisfazer, com a falsa esperança de que aquilo vai te deixar feliz, você percebe que você fica anestesiado para aquela suposta felicidade e corre até o perigo de você ficar triste. Agora, pelo contrário, uma época aí, um dia que você abre mão de tudo que você quer fazer só para cumprir os seus deveres, suas tarefas. Você tem muita pendência acumulada, você acorda cedo, se dedica, né, num exemplo bobo, não mexe no celular, trabalha, 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 e chega o final do dia com aquela sensação de dever cumprido lá. Chega o final da semana, tipo, pô, essa semana eu fiz tudo que eu devia fazer, né, o seu dever. Por mais que você esteja cansado, eu tenho certeza que a sensação é muito melhor do que quando você satisfaz tudo que você quer, tudo que você deseja fazer. No sentido mais individual, mais egoísta, assim. Então, eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que ter em mente. Não é à toa que, pô, esse livro é super antigo, e ele é famoso até hoje, e ele tem esse tipo de ensinamento. Então, eu acho que essa mentalidade não é à toa, e você vê que o tipo de pessoa que tem esse discurso que eu tenho costuma ser mais feliz do que as pessoas que buscam ser alegres. Porque você vê que a alegria é uma coisa muito, muito superficial e passageira. Então, além de serem pessoas mais neuróticas, assim, né? Pessoas mais tensas, que estão sempre ali e não conseguem ter essa tranquilidade nem paz de espírito. Então, por mais que pareça um discurso muito, muito sombrio, macabro, meio triste, pessimista, derrotista, é justamente o contrário. Você só vai se sentir bem, em paz, tranquilo, sem neurose, se você aceitar essa realidade. Que não é uma coisa ruim. É a condição humana, é assim que as coisas são. A esperança disso seria algo mais além, né? Entraria mais no campo religioso. Mas mesmo assim, mesmo que você não seja religioso, faça esse exercício. Eu tenho certeza que sua vida vai ser bem mais tranquila, você vai ficar bem menos ansioso. Porque existe sabedoria nisso. Sabedoria e sentido. Então é isso. Fica a reflexão de hoje. E fica a recomendação do livro. Esse livro é muito bom. Eu sou a prova viva de que esse livro é bom e de que esse discurso não é radical e funciona, porque eu comecei a ler esse livro com 19 anos. Eu tenho 25. Não é uma diferença muito grande e eu continuo sendo relativamente novo. Mas nesses anos, a primeira vez que eu li o livro, eu achei ele muito, muito sério, muito seco, muito deprimente, assim. Mas conforme eu fui vivendo, né, de lá pra cá, eu terminei uma faculdade, terminei um relacionamento, comecei a trabalhar, me formei como pessoa, né? Acho que o próximo passo é só se eu for casado e virar pai, né? Acho que é os próximos degraus aí da maturidade, mas esse desenvolvimento que eu tive foi o suficiente para entender que existe muita sabedoria nessa mentalidade. Então, é isso, fica a recomendação. Espero que vocês tenham gostado.